Olá pessoal, sou Adriana Coelho. Acabei de postar um vídeo intitulado Sua Energia Pura 2, mas teve coisa pendente. Eu tive que encerrar aquele vídeo sem responder direito o e-mail da Maria, que eu tinha, né, coloquei, eu recebi um e-mail e eu já estou nessa última parte. Ela perguntou assim, no penúltimo vídeo que vi, você mencionou que não terminou os estudos. Também fiquei pensando como é sua vida financeira, como você se mantém. Você deixou seus filhos no Brasil e foi tentar sozinha uma vida em outro país? Porque você no Brasil era do lar e seu marido provedor. Desculpa minha curiosidade, eu acredito que atraímos tudo aquilo que desejamos, mas é que não entendo como, mas desejo de felicidade, harmonia, meu desejo de felicidade, harmonia, cumplicidade não foram atraídos para o meu casamento. Bom, o seu não foi atraído porque você quis isso, mas você não pode contar com que as outras pessoas pensam, nem mudar o comportamento de outras pessoas. Por isso que a nossa felicidade depende da gente, não dos outros. Quando a gente tem que fazer uma coisa que só depende de nós, a gente vai lá e faz, né? E é do jeito que a gente quer. Mas quando você faz uma coisa que depende de outras pessoas, aí você fica na dependência. A sua mãe era de um jeito e agiu daquele jeito porque encontrou um homem, né, que era seu pai, que agiu daquela maneira e os dois combinaram. Mas você quis agir como sua mãe e o seu marido, né, no caso, que seu marido não era como seu pai. Então você não podia agir de um jeito, você tinha que agir de acordo, ele era. A gente tem que ser articulado, né? Hoje eu estou agindo assim, porque a situação requer que eu aja assim. Mas amanhã pode acontecer uma outra coisa que minha atitude vai ser outra, de acordo com aquilo que eu estou passando naquele momento. Sim, no Brasil eu tinha um provedor, que era meu ex-marido, mas lá mesmo eu separei. Eu me separei porque eu sabia que eu tinha condição de me manter. Eu não precisava de um homem para me dar casa, comida e ser o provedor. Ele era porque pronto, era, né? Era meu marido, ele tinha condições, eu engravidei logo, eu não podia trabalhar também e queria terminar meus estudos. O mais importante é isso, eu queria me preparar. Não era para ter viver com ele antes de me formar. Meu pai queria que eu estudasse e me formasse. Quando eu conheci meu ex-marido, né? Mas ele me conheceu quando eu tinha 1 ano de idade, que ele me pegou no colo. Depois de 15 anos, ele já tinha casado, já tinha separado, voltou na casa da minha tia e me conheceu. A gente começou a namorar 1 semana depois e ele quis casar logo, mas meu pai falou não, vai namorando, porque ela tá nova e além de tudo tem que se formar para depois casar. Depois de 1 ano de namoro, ele quis que a gente fosse viver juntos e meu pai falou, o único empecilho, já que você quer e ela quer, é o estudo dela, porque ela tem que se formar. Se você prometer que deixa ela estudar, eu assino. E aí ele prometeu que nunca iria me proibir de estudar. Só que não foi isso que aconteceu, não. Eu fui viver com ele e depois que a gente estava junto, a gente foi viver na fazenda e lá na fazenda a gente ficou 1 ano e depois voltamos para a cidade. E quando chegamos na cidade, eu até me matriculei, mas eu engravidei e depois de 9 meses engravidei de novo. E depois de 9 meses que o segundo filho nasceu, eu engravidei de novo e aí eram 3. E só foi esse tempo, desculpa, só foi esse tempo dos 3 filhos completarem a idade de escola que eu vivi com ele. Depois eu me separei. Porque até então eu acreditava que ele ia deixar eu estudar. Até então eu acreditava que eu poderia terminar meus estudos. Mas quando eu quis, ele falou, ele esqueceu da promessa que ele fez do meu pai. Meu pai já tinha morrido, então ele falou, ou eu ou estudo, ou eu ou trabalho. E aí foi um choque para mim, porque eu vi que eu estava num casamento numa relação que era. Eu fiquei chocada, né? Porque ele prometeu uma coisa, ele se mostrou de um jeito. E depois ele se mostrou totalmente de outra quando eu fui fazer aquilo, que ele sabia que eu ia fazer, que era me matricular e estudar. Eu sempre pensei assim, sempre pensei que eu poderia trabalhar e manter minha casa, comida, água, luz, aluguel, isso eu podia fazer. Eu podia trabalhar. Quando eu arrumei um trabalho, quando ele falou que eu não podia estudar, eu fui arrumar um trabalho. E ele chegou na porta lá do meu trabalho e jogou a aliança no chão e falou, ou eu ou o trabalho. E eu escolhi o trabalho, porque eu não estava fazendo nada errado. Eu não estava querendo, eu não fiz nada assim de ruim para ele colocar ou eu ou isso. E meu pai me falou, quando um homem te colocar para escolher entre ele e seu sonho, você fica com seu sonho. Porque quem te ama vai te ajudar a realizar. E não vai te impedir. E ele tentou me impedir.
Então foi isso que eu fiz, eu me separei por isso. E se eu fosse ficar preocupada, a maioria das mulheres eu acho que preocupa com isso, né? Ah, eu tenho um marido que paga o aluguel, que dá comida, como é que eu vou fazer se eu perder? Uai, gente, tem que trabalhar. E eu fiz isso, Maria. No Brasil eu não tinha condições de trabalhar, porque todo o trabalho que eu arrumava ele perturbava, mesmo estando separado. Eu não sei o que que se passava na cabeça dele, que ele achava que eu não tinha coragem de separar. Ele me pegou no colo quando eu tinha 1 ano de idade. Ele me conheceu. Me conheceu, eu tinha 16 anos. Né? Namoramos, eu tinha 17, depois a gente foi viver junto. Né? Eu já ia fazer 18 anos, não tinha ainda. Então, como eu não tinha estudo e tinha aquela vida que eu tinha tudo, eu acho que ele pensava assim, ah, ela não vai separar não. Eu dou tudo, não falta nada, ela não vai ter coragem de enfrentar a vida não. E foi o erro dele me subestimar. Quando eu vi que todo trabalho que eu arrumava ele perturbava, ele ligava, eu era recepcionista, né, no hotel, e aí ele ligava, você tá aí ainda? Eu tô indo lá pegar as crianças. O que você tá fazendo aí? Eu falei, eu tô trabalhando, me deixa, depois a gente conversa. Aí o telefone tocava. Meu patrão viu que o telefone não parava, só ele ligando. Aí ele falou, Adriana, resolve sua vida, depois você procura um trabalho. Quando eu vi que eu não tinha jeito de trabalhar porque ele me perturbava e nem me ajudava com pensão, não me dava nada de alimentação, ele não dava nada. Ele levava lá para casa, era caixa de jiló, caixa de quiabo, caixa de machixe. O que ele plantava, ele dava. Mas ele nunca me deu dinheiro para comprar um grão de arroz. Aí a minha mãe que dava, entendeu? A minha mãe fazia a feira dela, ela fazia, por exemplo, ela fazia almoço, fazia a janta dela, se ela fizesse sopa, ela fazia uma panela para ela, uma panela para mim. Se ela fizesse feijão, arroz, verdura, ela fazia para ela e fazia para mim. E eu achei que isso estava errado, porque eu saí da casa da minha mãe sem ninguém e voltar de repente, mesmo eu estando na minha casa, minha mãe levar comida para mim, eu achei que isso era errado. Voltei para ele, né? E aí falei, na hora que eu separar de novo, eu não vou levar nada. Porque não adianta eu levar móveis, porque eu tenho que alugar a casa e tenho que colocar móveis lá dentro da casa e tenho que trabalhar para pagar meu aluguel e ele nem me ajuda, eu não peço para ver se ele me deixa em paz. E mesmo não pedindo, ele me perturba. Então, o que, que eu fiz? Eu deixei, né, é, o meu trabalho e depois eu voltei para ele e pensei numa maneira de separar para ele me deixar em paz, porque ele não deixava. No dia que eu separei e pensei em vir para Portugal, aí eu deixei meus filhos com minha mãe e vim trabalhar. Para minha mãe, ele deu pensão para os filhos, mas na minha companhia não deu. Quer dizer, ele tinha que me ajudar a ficar com os meus filhos, pelo menos me dá paz. No Brasil, a única coisa que funciona é pensão alimentícia. Isso pode qualquer coisa não funcionar, mas pensão alimentícia funciona. E se eu tivesse levado ele na justiça para ele dar uma pensão para os filhos, eu não sei se eu tinha feito melhor, não sei. Eu estou satisfeita com minha vida, não me arrependo de nada, não. Mas se eu tivesse feito isso, tudo bem, mas nem isso eu fiz. Eu não pedi nada para ver se ele me deixava em paz, e nem assim ele deixou. E deixei meus filhos com minha mãe e para minha mãe ele deu. Mas eu tentei 4 separações. Quando eu vim para Portugal, eu não quis trabalhar no comércio, não. Eu fui trabalhar de empregada doméstica. Diarista, porque eu também não ficava presa na casa o dia todo também, não. Eu gosto de fazer meus horários. Eu nunca saía à noite para dançar, para beber, para nada e para ver, né? Eu sempre fui assim. Vivi com ele, vida era só casa, roça, roça, casa. Casa, roça, roça, casa. Demorava 6 meses para ver minha mãe. Ele não me levava para ver minha mãe. E aí, depois eu ainda fiquei sabendo que a filha dele falou que eu gostava de festa. Gente, eu nunca fui. Nunca fui na festa, eu nunca saí assim. Uma vez depois que eu vim pra cá, eu conheci uma brasileira que ela pelejou para eu ir conhecer um lugar que ela saía para dançar e eu fui uma vez, mas eu nem queria ir. E ela, sabe, forçando naquela coisa, eu fui mais assim, né, para companhia. Mas eu não gosto, porque eu não tenho hábito, entende? Nunca saí assim, nem para dançar, nem para me divertir. Mas é assim mesmo, sabe? Faço bem ou faço mal, se comporto de uma maneira. Sempre tem alguém que vai inventar, que vai falar, mas a gente não pode se preocupar com isso. Eu nunca me preocupei, eu preocupo é com minha consciência, porque eu sou a minha consciência. E aqui eu me mantive, eu trabalhei de limpeza, tomei conta do idoso, entendeu? Mandei dinheiro para os meus filhos, me mantive, ganhei muito bem, graças a Deus. Depois eu resolvi ir para o Brasil. Quando eu voltei, eu não me acostumei. Quando eu voltei, né, continuei trabalhando com as pessoas que eu já trabalhava antes. Aí conheci meu marido, casei, mudei de cidade e aí estou aqui agora, né? Eu não faço mais limpeza há 6 anos, mas eu estou fazendo curso de esteticista. Meu filho veio doente, meu filho ficou internado, né? Quase morre, eu não sabia que ele estava doente. Depois que ele recuperou dessa doença, ele perfurou os intestinos, aí foi internado de novo, operou, não é? E agora vai operar os pés, né? Porque ele não tem coordenação motora, né? Então, por causa disso, eu também não pude centrar minha cabeça para fazer algo
que não fosse limpeza, né? Não que eu não tenha capacidade, mas a limpeza foi bom para mim porque eu fiz meus horários. E ganhei bem, porque o salário de Portugal na época era 480. Eu ganhava mais de 1.000 euros, né? Porque eu trabalhava a hora. Hoje eu faço um curso de esteticista e vou fazer o estágio e depois eu opto assim por trabalhar na minha casa ou atendendo as pessoas em residências, né? Porque eu não quero ficar fechada num espaço, né, ali 8 horas, né? Eu gosto de fazer meus horários, até porque eu tenho meu filho também, eu não posso estar ficando muito tempo assim, né? Porque ele precisa que eu esteja mais perto, né? Que eu não me ausente por tanto tempo. Mas é assim que. Pronto, eu sou casada, meu marido mantém, né? Mas eu estou me preparando para também ter meu dinheiro, para não ficar só na dependência dele, né? E eu acho muito legal a gente ter esse foco, né, na realização da gente. Eu entendo que esse tempo que eu não trabalhei, mas eu estava cuidando da saúde do meu filho, ele teve internado, né? Ele morava no Brasil, veio morar comigo e estava doente e tal. Então, ele ficou 30 dias, internado, depois ficou bem, ficou 2 anos tratando, curou. Aí, quando eu pensei que ele estava bem, que eu já podia fazer alguma coisa assim, pensar em alguma coisa, ele perfurou os intestinos, sentiu uma dor muito forte, e aí foi internado e ficou 17 dias sem colocar uma gota de água na boca, tinha que colocar gaze molhada e alimentava assim pela veia. E pronto, com essa questão de doença, né, eu passei essa fase com ele e foi difícil, graças a Deus, mas ele ficou bom. E agora vai operar perna, pé e tudo. Eu acho que eu consegui te responder tudo. Eu vim completar esse vídeo agora são 2h53, né? 14h53. Eu nem almocei não. Mas porque na hora de colocar o título no outro vídeo, eu falei com meu filho, eu vou colocar o Sua Energia Pura 2, porque eu já tinha falado para Raíza Paz, né? Eu já tinha falado para ela que eu ia responder o vídeo colocando esse título. Mas aí meu filho falou, mãe, não põe o Sua Energia Pura, mas não, você já pôs. Aí eu falei, tem que ser o Sua Energia Pura. Porque a Raíza perguntou para criar a realidade. E eu fui responder o e-mail da Maria, né? Eu coloquei seu nome Maria, né? E se eu vou falar, igual a Raíza falou, qual é o caminho das pedras? Eu recebi um vídeo agora de uma amiga do canal, ela falando para mim que é tudo que o Hélio Couto fala. E a gente, por mais que a gente fala de lei da atração, criação da realidade, a gente vai falar a mesma coisa. Que é o quê? Lei da atração. Por que a gente cria a nossa realidade? Porque tudo vê se faz sentido, olha. Tudo que existe é átomo. O núcleo do átomo é energia. Logo, tudo é energia. Tudo que eu penso, que eu sinto. E tudo que eu sinto está no meu campo, né? Nós somos campo eletromagnético. Então, tudo que está no campo vai. E tudo que vai, volta. Se tudo volta, é aquilo que eu emanei. Então, eu sei que eu tenho que emanar alegria, felicidade, eu tenho que criar isso. Eu estou aqui agora sentada gravando vídeo, né? Mas minha mente pode estar voando por aí onde eu quero estar. Isso é porque está sol, meu rosto claro e depois escurece. O sol vem e vai e aí fica essa diferença, né? Agora já baixou um pouco, porque nós estamos no inverno e esse solzinho tal, né, não se mantém. Então, se o que está no meu campo é o que eu emano e o que eu emano volta para mim, eu tenho que me pôr aqui de uma maneira que eu me sinta bem, que eu me sinta feliz. Então, se eu tiver um problema, o problema, gente, às vezes chega do nada. Esses dias eu estava bem aqui com meu marido, uma coisa maravilhosa, de repente, uma coisa do nada, a gente se estressou, mas no outro dia já estava tudo bem. Eu fui lá, dei um beijo e tal, eu sei que ficou bem. Mas a gente tem que se pôr. Eu estou aqui sentada, mas eu posso pensar que eu estou em qualquer outro lugar fazendo qualquer outra coisa. Porque o que manda é a consciência, não é o que a gente está fazendo. Às vezes você está conversando com uma pessoa e fala, fulano, acorda, onde é que você está com sua cabeça, tal, o que eu estou conversando, você não está prestando atenção? Por quê? Porque a cabeça da gente voa, a mente voa, né? Então a gente tem que procurar se colocar, né, numa posição de alegria, pensar em coisas boas, tirar da nossa vida tudo que não agrada, tirar da nossa vida tudo que não é bom, tirar mesmo, tirar. A gente encontra uma pessoa, gosta, decide logo, vai morar junto, e no outro dia já está morando na mesma casa, dividindo escova de dente. Quando não quer mais, ó, eu te amo, mas eu vou separar te amando mesmo, e seja feliz, e beijinho, e tchau.
E cada um vai pro seu lado e faz a vida como deve ser. Mas seja homem ou mulher, gente, eu tô falando isso é pra qualquer pessoa. Claro que isso eu tô falando quando a pessoa já tentou, já ficou anos e vê que não dá, que tá infeliz. Pra quê? Ela ficou 20 anos, a Maria, gente, ficou mais de 20 anos tentando mudar uma pessoa, porque ela achava que ela conseguia mudar ele, né? Queria que ele fosse que nem o pai dela, igual o pai. Mas ele não era assim. Então ela ficou batendo naquela tecla a vida toda e insatisfeita, infeliz. Ela fala que porque ela quis tudo bem. A pessoa fala assim: olha, eu quis tudo que era bom. Eu pensei no bom, eu tive boa intenção. Teve. Mas só que você quis aqui, mas você não sentiu que a sua vida era assim, porque não era. Por isso que você não atraiu. Você não entendeu por isso. Porque você tinha que se sentir bem e você não se sentiu bem. Agora, nesse vídeo, eu procurei colocar mais a situação que você me pôs, né? Porque no outro eu tive que falar um pouco de mim para você entender. É onde as pessoas que já acompanham meus vídeos falam: ah, mas você repete. Claro, eu tenho que repetir, porque a pessoa vê o vídeo lá, não é? Tá chegando agora no canal e me pergunta, claro que eu repito. Né? Então, agora que eu estou focando mais, né? Igual você falou aqui. Porque eu ainda não vi todos os seus vídeos. Eu gostaria de saber qual a sequência e tal para assistir, não é? Mas o penúltimo vídeo você mencionou que não terminou os estudos. Pois é, eu não terminei não. Mas depois eu terminei o segundo grau. E aqui em Portugal é assim, você faz um curso que equivale, por exemplo, ao nono ano, aí no Brasil é até oitava, né? Mas aqui é até nono. Então, você pode fazer um curso que te dá o nono ano. Quando você tem o nono, você pode fazer um curso, mas, né, que vai te dar o 12º ano. E eu já tinha o 12º ano, então eu fiz o curso de esteticista. E se eu não tivesse nada, se eu não tivesse me casado, eu estaria na limpeza, sei lá. Era aquilo que me permitia naquele momento, e sempre sendo grata a Deus, aquilo que eu posso ter naquele momento e que está me servindo. E que tudo tem seu tempo. Eu fiz limpeza há muitos anos. Meu marido falava: eu não acredito que você seja feliz, não. Você nunca limpou nem seu chão. Como que você limpa o chão dos outros e vai ser feliz? Mas eu era feliz, sabe por quê? Porque eu tinha minha liberdade, eu poderia fazer o que eu queria. Tipo assim, se eu quisesse estudar, eu tinha liberdade para estudar, não tinha ninguém para me impedir. Eu estava ganhando meu próprio dinheiro, sabe? Era meu esforço. Então, eu não estava brigando com ninguém, não estava me desentendendo com ninguém. Eu simplesmente estava fazendo a minha vida daquela maneira que naquele momento eu conseguia fazer. Porque não adiantava eu ir trabalhar no comércio e eu ter que fazer um trabalho que às vezes eu não gostava, se o ambiente tivesse, igual tem muita competição, né? O Hélio fala sobre isso. Eu não sou uma pessoa que quero vender meu tempo para ficar lá 8 horas fechada. Eu me identifiquei muito com essa explicação do Hélio, né? A pessoa fica fechada 8 horas lá trabalhando e cumprindo aquele horário, porque tem que receber aquele salário, e se ganhar um pouquinho mais é fazendo hora extra. E não, eu sempre fui do jeitinho que o Hélio falou. Então, eu trabalhava a hora, eu ganhava a hora. Se eu trabalhasse para alguém cumprindo contrato, né, de salário mínimo, eu ia ganhar 2,50 a hora. E trabalhando para mim, eu ganhava 5 euros a hora. E depois passei a ganhar 6. E o dia que eu queria ir, eu ia. O dia que eu não queria, eu não ia. Se eu quisesse de manhã numa casa, eu ia. Se eu quisesse ir à tarde, eu ia. Então, eu fazia meus horários. E não tem esse negócio de competição, não. Eu fui trabalhar numa empresa que aconteceu um fato que eu fazia a limpeza do lugar, da clínica, e a recepcionista tinha... Olha, eu sentia que ela tinha aquela... Olhava para mim de jeito negativo e tinha medo de eu tomar o lugar dela. Porque eu deixava recado, né? Às vezes a esposa do meu patrão chegava e perguntava uma coisa, eu tinha que anotar recado e deixar. E ela achava minha caligrafia linda e ela começou a se interessar que grau de escolaridade eu tinha, começou a perguntar, falava por que eu trabalhava na limpeza, se eu tinha boa aparência, se eu sabia falar bem, se eu tinha uma caligrafia tão linda, já queria saber se eu não tinha interesse em continuar os estudos. Então isso, você pode entrar na empresa para fazer café, para lavar o chão, mas tem alguém de olho em você. E você não fica ali, você sobe. Só que aí começa a gerar, né? Tem gente que tem inveja, tem gente que começa a arrumar atrito com você. E isso para mim não é agradável. É uma energia muito ruim, né, gente? Eu não preciso trabalhar assim. Então eu fiquei lá pouco tempo e saí e continuei na limpeza. Eu fazia esse trabalho, era meu período, e o restante eu fazia horas, né, de trabalho. Eu nunca fiquei sem trabalho. Eu podia deixar um trabalho, mas eu tinha não sei quantos. Eu nunca fiquei desempregada, porque eu limpava 4, 5, 6
casas, né? E tinha um senhor também que tomava conta. Então, se eu perdesse um, eu tinha um monte. E eu nunca perdi, sempre meus trabalhos eu que deixei. Eu nunca me preocupei com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, eu me preocupo hoje, com agora. Quando a gente é uma pessoa articulada para a vida, cada situação a gente age da maneira que ela exige da gente. A gente tem que ser articulado, não pode ficar. Se a gente colocar a cabeça para pensar, o que eu vou comer amanhã? E como é que vai ser? Mas aqui eu tenho tudo e amanhã eu não vou ter que me dar. Uai, mas aí eu não tenho coragem de ir para a vida. Eu sei que você sempre trabalhou. Eu estou te explicando isso porque você me perguntou como é que eu fiz sem estudo, não é? Mas você, por exemplo, é uma pessoa que sempre foi independente, você sempre trabalhou. Eu não entendo, é isso que eu queria saber de você, se foi a sociedade, se era vergonha de, não sei, de ficar separado. O que aconteceu com você para você tolerar tanto tempo? Porque você percebeu que você não conseguia mudar o seu marido. Você percebeu que do jeito que ele era agressivo, né? Eu não entendo o que foi que te fez ficar com ele tanto tempo. E eu te falei, se fosse você, eu não conseguiria nem estar na mesma casa, né? Que você se separou, mas ainda está, não é? Eu não conseguiria. Então, me escreva, vamos continuar essa conversa, tá bom? Porque pode ajudar outras pessoas que se encontram na mesma situação. Eu tô sem bateria aqui no meu computador, agora que eu estou vendo ali que a luz está verde, então eu vou ter que interromper o vídeo, mas também eu acho que já está tudo falado, né? Por enquanto, tá bom? Ó, um grande beijo para você, Maria, e para todos vocês do canal e quem está chegando agora.